trabalho com a disciplina de produção de texto aqui no Colégio Ângulo Cascavel. E hoje eu vou trazer para vocês dicas para o Enem 2019. Como você deve se preparar, pensar, planejar e fazer a sua redação. Primeiramente, você precisa lembrar que o Enem trabalha com o texto dissertativo argumentativo. Então não esqueça que nesse tipo de texto você fala sobre o assunto, apresenta argumentos e no final, segundo a perspectiva da prova, você também dá uma proposta de intervenção para melhoria desta situação ou deste problema que está sendo discutido. Então é muito importante, primeiramente, você planejar o seu texto. Escreva um rascunho pensando quais são as ideias que eu posso desenvolver. Fuja do senso comum. Tenha como base argumentos convincentes, exemplos, dados estatísticos, coisas que você pesquisou, que você leu e que você tem certeza que são boas teses para defender as suas ideias. Faça uma boa introdução, seguida de argumento, depois um novo argumento e, por fim, a conclusão. Afinal, esta é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Não se esqueça, cuidado com a repetição de palavras. Por exemplo, se o texto falar sobre escassez de água, a tendência é que você repita muitas vezes a palavra água. Então, troque-a por outra palavra, outro sinônimo, procure não usar a mesma palavra várias vezes. Capriche também no uso de conectivos. Lembre-se que cada parágrafo precisa ter pelo menos um ou dois exemplos destas palavras. E por fim, a sua proposta de intervenção precisa chamar a atenção. Ou seja, como melhorar, solucionar, resolver este problema. Não culpabilize apenas as autoridades, mas pense o que a sociedade como um todo poderia fazer, o que a escola poderia fazer, o que determinados grupos sociais poderiam fazer com relação a isso. Capriche na letra, não passe do limite de linhas, use bem a sua linha até o final para respeitar bem aquela margem e só escreva título se for solicitado para você fazer. Pensando assim, você terá um texto muito bem organizado, muito bem planejado e que você não correrá o risco de tirar uma nota baixa na redação do Enem. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Vem pro ângulo!